Você tem curiosidade para saber como é que é uma prova oral? Ou então você tem medo da prova oral e às vezes até deixa de se inscrever para determinados concursos que têm essa fase oral? Isso vai mudar hoje. Oi, eu sou a Juliana, eu sou advogada da União e professora aqui do Estratégia, e hoje faz um ano que eu fiz a minha última prova oral, então a gente vai fazer um vídeo comemorativo destrinchando os aspectos de provas orais. Tá bom? Vamos junto? Então vamos lá, pessoal. Aqui a pergunta que a gente vai responder é: como é uma prova oral? E a resposta é: depende. Depende de vários aspectos. São vários formatos que a gente tem de prova oral. O que muda de uma prova oral para outra? Eu elenquei aqui 7 elementos que podem mudar na sua prova oral. O importante, eu já adianto, é que você conheça a sua prova oral, aquela prova oral que você vai responder, para que então você possa traçar as melhores estratégias para você. Mas vamos juntos aqui ver um por um desses elementos. Qual que é o primeiro elemento que a gente tem que muda de uma prova oral para outra? A disposição dos examinadores. O que isso quer dizer? É possível que os examinadores estejam dispostos em tribuna, ou seja, você vai estar sentado ou de pé, dependendo da sua prova oral, de frente para os seus examinadores, e todos eles vão estar lá, dispostos como se fosse uma tribuna mesmo. Isso significa que o examinador de uma matéria vai ouvir a sua resposta da outra matéria. O examinador de constitucional também vai ouvir você respondendo administrativo, civil, etc. É possível, contudo, que sejam bancas separadas. Então, vai estar você e o examinador daquela matéria. E os examinadores das outras matérias não vão estar ali naquele momento te ouvindo responder. Mas as bancas separadas, elas têm aí a peculiaridade de ter um entra e sai de sala. Porque, como regra, se é uma banca separada, elas estão em salas separadas. Então, você vai ter que aprender a lidar com essa questão de sentar, responder uma pergunta, levantar, sair da sala, sentar em outra sala, responder outra pergunta. São questões diferentes aí, possibilidades diferentes de prova oral. E, mais uma vez, o importante é que você saiba como é a sua prova para você traçar a estratégia adequada para você. Com relação a público, como regra, as provas orais são públicas, mas é possível que tenha efetivamente gente assistindo a sua prova, então você vai estar de frente para os examinadores e atrás de você vai ter gente assistindo, e é possível que não tenha. Na minha prova oral da AGU, era possível que o público se inscrevesse ali para assistir a prova, mas não foi ninguém. Então, dentro da sala fiquei eu, os meus examinadores, o pessoal ali da banca organizadora, que era o Sebrasp, e o cameraman. Foi só isso. Tinha ali cerca de 8 pessoas dentro da sala que eu estava respondendo. Na magistratura e no Ministério Público, a gente sabe que tradicionalmente vão pessoas assistir a prova. Então, esse pessoal vai ficar ali atrás de você. E existe prova oral que não aceita público externo, como, por exemplo, na minha prova da PGM Porto Alegre. Existem provas mais longas, como magistratura e Ministério Público, que aí ultrapassam o limite de 1 hora. Provas mais curtas, como as provas que eu fiz. Eu fiz uma prova de 15 minutos e 2 provas de 25 minutos. E o tempo ele pode ser cronometrado ou não. Então, é possível que você tenha ali bastante tempo disponível para responder as suas questões e que não haja um término marcado do seu tempo de prova. O término seja apenas quando o examinador se der por satisfeito. E, contudo, é possível que você já tenha um tempo pré-determinado e cronometrado. E uma vez atingida aquela marca temporal, encerrou-se a sua prova. Com relação ao formato de pergunta, você pode receber perguntas por escrito, então aí você vai ter que ler a pergunta e responder para o seu examinador, ou é possível que o examinador faça perguntas apenas oralmente para você. E é possível também que as perguntas sejam mais doutrinárias, dogmáticas, eu coloquei aí abertas, ou então mais fechadas, relativamente a um dispositivo de lei, ou então a um julgado específico. Igualmente o espelho ele pode ser aberto, então o examinador ele vai estar avaliando muito mais sua capacidade de raciocínio, de argumentação, ou fechado, e aí o examinador só vai te dar o ponto se você mencionar tal artigo, tal julgado, tal termo, palavra-chave específica. Provas do tipo Sebrasp costumam ter espelho fechado, certo? Sorteio do ponto. Em algumas provas, a gente tem um sorteio do ponto 24 horas antes da prova. O que isso quer dizer? Que você sempre vai saber, por exemplo, que vai cair direito civil na sua prova. Mas se tem o sorteio prévio do ponto, você vai saber ali 24 horas antes da sua prova que vai cair direitos da personalidade. Você não sabe o que de direitos da personalidade, você não sabe qual a pergunta especificamente. Mas você sabe ali qual tópico dentro das disciplinas que vai cair na sua prova. E, contudo, é possível que não exista esse sorteio prévio aí do ponto e que você só saiba na hora o que vai ser perguntado e quais são as submatérias que vão ser perguntadas. Com relação a reperguntas, quando o examinador te faz uma pergunta, você responde, é possível que o examinador te faça outra pergunta em cima dessa primeira pergunta. Então, vamos exemplificar aqui. A gente está falando de direitos da personalidade e o examinador te perguntou, candidato, fale sobre direitos da personalidade. Você começa ali a sua resposta, mas o examinador quer que você fale sobre direitos da personalidade e pessoa jurídica. Então, ele vai te puxar para o lado que ele quer. Ele vai falar, ok, candidato,
Mas e com relação à aplicação dos direitos da personalidade, para as pessoas jurídicas? E aí você vai saber o que o examinador quer de você. Isso é uma repergunta. Quando ele te fala das pessoas jurídicas, ele está fazendo uma repergunta, que é uma pergunta em cima de outra pergunta que ele já fez. Existe prova oral que veda reperguntas. Existe prova oral que autoriza essas reperguntas. Mas mesmo quando autorizado, o examinador não é obrigado a fazer a repergunta. Então é possível que você fale, e o examinador diga satisfeito, candidato, e você siga para outro tema dentro da mesma matéria ou para a próxima disciplina, mas mesmo assim você não tem obtido a pontuação integral, porque não é necessário, não costuma ser obrigatório que o examinador te faça reperguntas e te puxe para o lado que ele quer. Mesmo quando é permitido, costuma ficar a critério ou não do examinador fazer essa repergunta. Por isso, o ideal é que você já diga tudo que você sabe sobre o tema, sem depender de repergunta, mesmo quando elas são autorizadas. Mas quando elas são autorizadas, via de regra, elas te ajudam aí a responder de uma maneira mais adequada ao que o examinador quer saber de você. Ok, passamos agora pelas diferenças da prova oral. O que todas as provas orais costumam ter? Sala de espera e candidatos que fizeram prova oral antes e que vão fazer prova oral depois de você. Por que isso é importante? Porque é importante saber os tipos de prova oral, as configurações possíveis e o que sempre vai ter nas provas orais. Porque você precisa traçar uma estratégia para cada uma dessas provas. Então, como eu falei, é importante que você conheça a sua prova. Com relação à sala de espera, é importante que você saiba que vai ter. Antes ali da sua prova oral, você vai ficar em confinamento com alguns outros candidatos esperando a sua arguição. E é importante que você já pense como você vai se portar. Você vai conversar nessa sala? Você vai meditar nessa sala? Você vai tentar estudar nessa sala, se possível levar material, ou então conversando com outros candidatos? É importante que você saiba ali o que vai te fazer bem nesses momentos pré-prova, porque são esses momentos pré-prova que vão definir a sua aprovação e o seu bom desempenho na sua prova oral. E, igualmente, você vai saber as perguntas que fizeram para os candidatos que vieram antes de você, por exemplo, no dia anterior, ou você prefere não saber? Você vai saber as perguntas que fizeram depois da sua prova oral, ou você prefere não saber? Você tem que identificar o que é bom para você. E aí, por isso que é importante você saber que vai ter essa sala de espera e vão ter candidatos que vão fazer prova antes ou depois de você. E aí, um último ponto com relação à sala de espera, já entrando nas nossas dicas. É importante que você leve alimento para essa sala de espera se for permitido, porque é possível que você fique várias horas lá dentro, certo? E agora, as minhas experiências. Então, eu fiz 3 provas orais aí ao longo da minha trajetória dos concursos e cada uma delas foi bastante diferente da outra. A minha primeira prova oral foi da PGM Porto Alegre. Era uma prova oral que tinha só uma pergunta para responder. Você tinha 15 minutos cronometrados para responder essa pergunta. Você chegava na sala, não tinha público, era você, 3 examinadores e as pessoas ali da banca organizadora, o cameraman. Então, era pouca gente dentro da sala. O examinador te entregava um papel, você lia junto com o examinador aquela pergunta. A partir do momento que o examinador acabava a leitura em voz alta da pergunta, começava a contar o cronômetro, e aí você tinha 15 minutos para responder. Essa prova oral, ela tinha vademecum em cima da mesa, então caso você sentisse a necessidade, você poderia usar o vademecum. Eu não utilizei, porque a minha pergunta, inclusive, era sobre jurisprudência, não tinha nada ali de lei seca. E, além disso, eram vedadas as reperguntas. Então, eu li a pergunta, respondi, e os meus examinadores não podiam dizer mais nada, eles não eram autorizados a dizer mais nada. Então, eu encerrei ali depois de fazer a minha resposta. No meu caso, especificamente, eu senti que eu tinha feito poucos treinos de prova oral quando veio essa prova da PGM Porto Alegre. Então, eu acabei respondendo de uma forma muito curta, na minha opinião, mas no final eu obtive a aprovação na prova. Aí, a segunda prova oral que eu fiz foi a da AGU, que é o cargo que eu ocupo hoje em dia. E a prova oral da AGU, como é que ela era? Tinha 5 examinadores na sua frente, em formato de tribuna. Eram 5 perguntas, uma de cada matéria e uma feita por cada examinador. As perguntas também vinham por escrito. E aí você recebia 5 papéis. A partir do momento que você virasse o primeiro papel, começava a contar o seu tempo de 25 minutos. Então, ali eram mais ou menos 5 minutos por pergunta. Você virava os 5 papéis, você tinha a possibilidade de escolher a ordem que você queria responder. Isso era importante para você traçar a sua estratégia psicológica. No meu caso, eu comecei respondendo por constitucional, que foi ali a pergunta que eu senti mais afinidade naquele momento. E começando forte, começando com confiança, você tinha a possibilidade de continuar a sua prova com confiança
confiança. As reperguntas, elas eram autorizadas, então os examinadores podiam te fazer reperguntas. O espelho era fechado, porque era modelo Sebrasp, então você tinha que fazer menção ali a alguns pontos para conseguir pontuar, certo? Mas não foram todos os meus examinadores que fizeram reperguntas, apenas 4 dos 5 fizeram reperguntas. E aí vocês vão me dizer, e a quinta pergunta, você gabaritou? A resposta é não. A examinadora não quis fazer repergunta, ela era autorizada, mas naquele momento ela não desejou, ela não era obrigada. E mesmo assim, eu não gabaritei. De qualquer maneira, eu tive um desempenho muito bom aí na prova da Advocacia da União. Eu subi mais de 130 posições na lista e é por conta dessa prova oral que hoje eu ocupo o cargo no qual eu estou. E aí, 2 semanas depois da prova da AGU, veio a prova da PFN. Apesar de serem carreiras irmãs, de serem 2 carreiras que integram aí a Advocacia Geral da União, a prova da PFN foi um pouco diferente da prova da AGU. Por quê? Na prova da PFN, você tinha 4 questões, ao invés de 5. Só que eram mais do que 4 matérias. Então, eles aglutinaram as matérias em questões. Por exemplo, não era uma questão só para tributário. Eles aglutinaram direito econômico junto com tributário. Então, eu poderia responder tanto uma questão de econômico quanto uma questão de tributário. No meu caso, inclusive, foi de direito econômico. Além disso, as bancas eram separadas, então ficava aquele entra e sai de sala. Você entrava na sala de constitucional, saía. Você entrava na sala de econômico, saía. Econômico / tributário, saía. E tinha que aprender a lidar com isso. Também tinha tempo cronometrado de 25 minutos, mas por serem só 4 questões, eram mais ou menos 6 minutos e 25 segundos por questão, certo? Só que aí, além disso, na prova da AGU, como era tribuna, eu pude organizar o tempo da maneira que eu achava melhor. Então, teve questão que eu demorei mais tempo para responder, porque eu sabia falar mais. Teve questão que eu demorei menos tempo, ou porque eu sabia falar menos, ou porque a questão realmente exigia menos, que eu falasse menos para pontuar, certo? Na prova da PFN, como eram bancas separadas, entre e sai de sala, eu tinha 6 minutos e 25 segundos por questão cronometrados. Então, teve questão que eu queria falar mais e não pude. E teve questão que eu simplesmente terminei e precisei ficar ali sentada esperando o tempo esgotar para então poder levantar e seguir para minha próxima banca, certo? Mas também, com muita alegria, obtive a aprovação na prova da PFN, assim como na prova da AGU e da PGM Porto Alegre. Quais são as dúvidas que mais aparecem com relação à prova oral? Eu entendo que são 2. Em primeiro lugar, é a respeito do vade-mecum. Vai ter vade-mecum, não vai ter vade-mecum, pode usar, não pode usar? Das 3 provas que eu fiz, a única que tinha vade-mecum foi a da PGM Porto Alegre. Eu não utilizei, até porque na minha pergunta não precisava usar para saber responder. Minha pergunta era relativamente aos fundamentos de um julgado aí em repercussão geral do STF. Então, eu não ia achar resposta no vade-mecum. O que eu, pessoalmente, entendo a respeito de vade-mecum, que não é interessante que o aluno use, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque demonstra aí uma insegurança. E na prova oral o que a gente quer mostrar é segurança, a gente quer mostrar que sabe. Então, você ter que pesquisar ali no momento da prova pode não ser tão interessante para a imagem que você quer transmitir para o seu examinador. Além disso, o manuseio do vade-mecum pode te deixar ainda mais nervoso. Já é uma situação em que você vai estar extremamente nervoso. E aí, ao manusear esse vade-mecum, você pode ficar ainda mais nervoso por estar demorando, por não encontrar a resposta do jeito que você gostaria. Então, eu não aconselho. Se tiver o vade-mecum der branco e você realmente não souber responder, aí sim, utilize a seu favor o vade-mecum, mas na minha visão, seria só em último caso. A outra pergunta que as pessoas mais fazem diz respeito a vestimentas. Eu tô aqui com o meu blazer que eu usei na prova oral. E aí, as vestimentas, elas têm que ser sóbrias. Então, cores clássicas, escuras, preto, cinza, azul escuro, roupas realmente de manga comprida, mais fechadas, blazer, certo? Mesmo que esteja quente, faz sentido utilizar roupas mais sóbrias na prova oral, de novo, porque o que você quer naquele momento é que o examinador se concentre no que você está dizendo. Então, quanto mais sóbria for a sua roupa e menos chamativa for a sua roupa, mais ele vai ter chance de se concentrar no que você está falando e não ali nos seus, na sua vestimenta, dentre outros elementos, certo? E aí, por fim, quais são as dicas finais? Como eu falei, na prova oral, o que importa mais de tudo é o seu psicológico, porque o conhecimento você já tem. Então, você precisa conhecer a sua prova oral e traçar suas estratégias do que você vai fazer um dia antes, de como você vai se portar com relação aos outros candidatos na sala de espera, aos candidatos que vieram antes, aos candidatos que vieram depois, se é formato de tribuna, como que você vai lidar com um examinador podendo ouvir a resposta que você dá para o outro, se é
formato de bancas separadas, como que você vai lidar com entra e sai de sala, com relação a tempo, como que você vai se organizar. É importante que você tenha aí o conhecimento da técnica da sua prova oral, de técnicas de prova oral, oratória, gesticulação, etc., mas da sua prova oral especificamente, certo? E além disso, é preciso que você treine bastante, treine todos os dias. Para minha prova oral da AGU, eu treinei todos os dias, desde que eu soube que eu estava na fase oral, certo? Então é isso, essas são as minhas dicas. Trabalhe a parte psicológica e a parte técnica. A parte jurídica, claro, você também tem que continuar estudando, mas o conteúdo, lembre-se, você já tem, senão você não estava na prova oral, certo? Então o que você precisa trabalhar mais de tudo agora é o seu psicológico e essa técnica de prova oral. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção, por mais um vídeo. Comentem para mim, por favor, se vocês gostaram, o que mais vocês querem ver aqui nos nossos vídeos curtos. É sempre um prazer e uma imensa alegria. E aí, hoje, mais uma vez, eu tenho um anúncio para vocês. A gente ainda está em época de Black Friday, certo? E a gente tem várias promoções interessantes do Estratégia. O link para essas promoções vai estar na nossa descrição. Clica lá, dá uma conferida. Inclusive, existem muitos cursos de prova oral do Estratégia. E a gente caminha juntos, da primeira fase para a fase discursiva, para então fase oral, até a sua posse, certo? Muito obrigada pela atenção, é sempre um prazer e a gente se vê na próxima.